Cristianismo Rosa Cruz, por Max Heindel, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centro Autorizado do Rio de Janeiro. Canal Le Conde. Conferência sexta. Vida e atividade no céu. Vimos no capítulo anterior como nossas más ações e hábitos indesejáveis são tratados pela impessoal lei da consequência que favorece o bem nas vidas futuras. Para ilustrar a atuação desta lei, servimos-nos de casos tais como o do assassino, do suicida, do alcoólatra e do avaro. Porém, esses casos são extremos, pois há muitos que viveram uma existência terrena de boa moralidade, comprometida mais por pecadilhos e pequena dose de egoísmo, que é o pecado mais comum da atualidade, do que pela real e decidida maldade, e para os quais o estágio nas regiões purgatoriais do mundo de desejo é naturalmente reduzido e o sofrimento menos penoso. Deste modo, e no devido tempo, todos passam às regiões superiores do mundo do desejo, onde situa-se o primeiro céu, a terra de veraneio dos espiritualistas. Da matéria dessa região, os pensamentos e fantasias das pessoas construíram durante a vida as formas reais que vêm na sua imaginação. Uma característica dos mundos internos é que sua matéria é facilmente moldável pelo pensamento e pela vontade, sendo que todas essas fantásticas formas assim criadas movimentam-se animadas por elementais e duram tanto quanto o pensamento ou o desejo que as gerou. Na época de Natal, por exemplo, Papai Noel vive realmente e guia seu trenó. E aí é visto em todas as variedades, robusto e saudável, por um mês ou mais, até que os desejos das crianças que o criaram cessem de fluir nessa direção. Então, ele esmaece e dissolve-se até ser criado no ano seguinte. A Nova Jerusalém, com suas ruas de pérolas e mar de cristal, e todas as demais ideias piedosas e morais das pessoas religiosas, também se encontram ali. O purgatório tem o seu demônio em pensamento-forma, dotado de chifres e cascos fendidos, criado pelo pensamento humano. Mas na região superior do mundo do desejo, somente encontramos o que de bom e desejável existe nas aspirações humanas. Aqui, o estudante tem à sua disposição toda sorte de bibliotecas e pode dedicar-se aos estudos de modo muito mais eficaz do que quando se achava no corpo denso. Se deseja um livro de imediato, logo o tem à mão. O artista, mediante sua imaginação, cria seus modelos perfeitamente e os pinta com cores luminosas e vivas, ao invés de fazê-lo nas cores inexpressivas e mortas da terra. Coisa que sempre o desespera, porque, na vida terrena, lhe é impossível reproduzir os tons que capta com sua visão interna, pois consegue a realização dos anelos do seu coração no primeiro céu, onde recebe inspiração e forças para continuar seu trabalho nas vidas futuras. De maneira idêntica, o escultor encontra satisfação e elevação nesse estágio de vida pós-mortem. Com a maior facilidade, ele trabalha sobre a plástica matéria desse mundo, modelando as imagens com que mais sonhou na vida terrena. O músico também é beneficiado, embora não se ache ainda no verdadeiro mundo do som, este oceano de harmonia, onde a celestial música das esferas é ouvida, situa-se na região do pensamento concreto, conhecida como o segundo céu entre os cristãos esotéricos. Aí, o músico ouve apenas ecos das melodias celestiais, ainda assim muito mais sublimes que quaisquer jamais ouvidas na terra. E sua alma deleita-se nessa primorosa harmonia, prenúncio de melhores coisas que virão.
Aqui encontram-se também todas as criancinhas que passam direto a este plano após morrerem. Se seus familiares pudessem vê-las, então, por certo, não mais lamentariam sua partida, pois veriam que ali elas desfrutam de uma vida verdadeiramente invejável. Sempre são atraídas por parentes ou amigos que morreram antes e que delas passam a cuidar. Lá também estão aqueles que acumulam tesouros celestiais, empregando o melhor do seu tempo em inventar recreações e criar brinquedos para esses pequeninos. E assim, a vida no primeiro céu transcorre de modo maravilhoso para as crianças, sem que sua educação seja negligenciada. São conduzidas em classes, não somente por idade e capacidade, mas também de acordo com o temperamento. Todas são particularmente instruídas sobre os efeitos dos desejos e emoções, o que se consegue com toda facilidade num mundo onde tais condições podem ser demonstradas objetivamente. Deste modo, ensinam-lhe através de lições objetivas o benefício de cultivar o bem e os desejos altruísticos. Muitas almas que agora vivem aqui uma invejável vida moral devem isso a terem morrido na infância e vivido de 15 a 20 anos no primeiro céu antes de renascerem outra vez. Muito se pergunta por que as crianças morrem. Existem muitas razões, entre as quais estão a morte sob a aflitiva tensão de um pavoroso acidente, morte pelo fogo e morte em campo de batalha. Em tais circunstâncias, o ego não pode concentrar-se devidamente no panorama da vida passada. É também o caso em que a perturbação das lamentações dos familiares muito prejudicam. O resultado é uma impressão fraca das experiências terrenas no corpo de desejos e, consequentemente, uma insípida existência no purgatório e no primeiro céu. Em tais casos, o ego não colhe o que semeou e assim poderia cometer os mesmos pecados ou tolices vida após vida. Para evitar essa contingência, o novo corpo de desejos, atraído pelo ego antes de renascer, deve ser impresso com as necessárias lições. A caminho do renascimento, o ego fica sempre inconsciente, cego pela matéria que ele atrai ao seu redor, assim como nada podemos enxergar quando entramos numa casa escura num dia de sol. Somente após o nascimento, a consciência retorna em certa medida. Então, quando pela morte ele passa ao primeiro céu, são-lhe ensinadas objetivamente e de modo diferente as lições que deveria ter aprendido em sua retirada da vida anterior. Quando tais lições tenham sido ensinadas e impressas sobre o futuro corpo de desejos, aí pode o ego renascer sobre a Terra para uma vida ordinária que seguirá seu curso normal. As crianças que morreram antes dos 7 anos de idade não são responsáveis perante a lei de consequência, uma vez que só chegaram a possuir corpus denso e vital. E mesmo aos 12 ou 14 anos, enquanto o corpo de desejos acha-se em fase de gestação, conforme será esclarecido na próxima conferência. E, como o que não nasceu não pode morrer, somente os corpos denso e vital desfazem-se quando a criança morre, retendo seus corpos de desejo e corpo mental para o renascimento seguinte. Deixa, portanto, de palmilhar todo o caminho que o ego geralmente percorre num ciclo de vida, indo somente para o primeiro céu a fim de aprender as lições de que precisa. Após o intervalo, variável entre 1 e 21 anos, renasce como criança, quase sempre na mesma família. É um erro pensar-se que o céu é um lugar de perfeita felicidade para todos. Ninguém pode colher mais felicidade além daquela que semeou na terra. A medida de nossa felicidade serão as boas ações que praticamos na vida terrena. O panorama da vida
impresso em nossos corpos de desejos, logo após a morte, constitui a base da nossa felicidade no céu, da mesma forma que o foi para o nosso sofrimento no purgatório. Recordemos que, no purgatório, enquanto desenrola-se o panorama da vida passada, só as cenas em que ofendemos alguém causam-nos sofrimentos. No primeiro céu, apenas os bons sentimentos e atos altruístas causam-nos sensações. Quando contemplamos uma cena em que ajudamos alguém, suavizando-lhe as dores ou amenizando-lhe os sofrimentos, não apenas sentimos a mais intensa satisfação pessoal, como também tudo aquilo que o favorecido sentiu em termos de alívio corporal e mental, mais a gratidão deste naquele momento. Não importa que ele tenha ou não conhecido aquele que o ajudou. O sentimento que ele emitiu a nós quando o ajudamos estará presente, independente de outras circunstâncias. Por outro lado, se somos gratos aos nossos benfeitores, sentiremos o mesmo sentimento de alívio da angústia e a gratidão por aquele que nos beneficiou. Como todos esses sentimentos e desejos são incorporados ao ego pelas forças espirituais alquímicas geradas pela manifestação dos mesmos ali, transmutando-se tudo em faculdades a serem utilizadas em futuros renascimentos, percebe-se facilmente quão importante é para o nosso próprio crescimento anímico que sempre sintamos e expressemos gratidão aos favores recebidos. Assim procedendo, estaremos lançando as bases para a recepção de novos favores, tanto nesta quanto nas vidas futuras. Disse que o Senhor ama ao que dá com alegria. Igualmente certo é que a lei de consequência ama um coração reconhecido. Quando consideramos dádivas, devemos acautelar-nos contra a ideia falaciosa de que somente pode dar quem possui dinheiro. Donativos em dinheiro, feitos de modo indiscriminado, representam uma desgraça tanto para o doador quanto para o receptor. Somente quando o primeiro acrescenta à dádiva seu pensamento e seu coração, pode o ouro ter algum valor. Mas o que é o ouro dado indiferentemente, comparado à solidariedade? Expressão de fé num homem pode incutir-lhe coragem para avançar e vencer. Estimulando sua ambição, ajudamo-lo a ajudar-se a si mesmo, ao passo que a ajuda financeira submete-o à dependência de nossa generosidade. Quando dermos, demo-nos a nós mesmos primeiramente. A ética de dar, com o efeito da lição espiritual sobre o doador, é admiravelmente demonstrada em A Visão de Sir Launfal, de Lowell. O jovem e ambicioso cavalheiro Sr. Launfal, envergando brilhante armadura e montando um magnífico corcel, parte de seu castelo em demanda do Santo Graal. Em seu escudo brilha a cruz, símbolo da benevolência e ternura do nosso humilde e meigo Salvador. Mas o coração do cavalheiro está repleto de orgulho e altivo desdém para o pobre necessitado. Ele encontra um leproso pedindo esmola. Com expressão de repulsa, atira-lhe uma moeda num gesto de desprezo. Assim como alguém que joga um osso a um cão faminto. Contudo, abre aspas, o leproso não ergueu o ouro do pó e disse: melhor para mim é a côdea de pão que o pobre me dá, e melhor sua mão que me abençoará,
ainda que de mãos vazias de sua porta me deva afastar. As esmolas que só com as mãos são ofertadas não são verdadeiras. Inúteis são o ouro e as riquezas dadas apenas como um dever a cumprir. A mão, porém, não consegue a esmola abarcar, quando vem daquele que reparte o pouco que tem, que dá o que não é possível visualizar. Esse fio de beleza que tudo sabe unir, que tudo sustenta, penetra, mantém. O coração ansioso estende a mão quando Deus acompanha a doação, alimentando a alma faminta que sucumbia só na escuridão. Fecha aspas. Ao regressar, Sir Launfal encontra seu castelo ocupado por outro, sendo impedido de nele entrar. Abre aspas. Já velho, claudicante ao quebradado, da busca do Graal ele voltou, pouco lhe importando o que para trás deixou. Não mais luzia a cruz sobre seu manto, mas fundo em sua alma a marca ficou, a divisa do pobre e seu triste pranto. Fecha aspas. De novo encontra o leproso que outra vez lhe pede uma esmola, mas o cavalheiro agora responde de outro modo. Abre aspas. E Sir Launfal lhe disse: Vejo em ti a imagem daquele que na cruz morreu. Tu tens a coroa de espinhos de quem padeceu. Muitos escárnios tens também sofrido, e o desprezo do mundo has sentido. As feridas em tua vida não faltaram. Nos pés, nas mãos, no corpo, elas te machucaram. Filho da Clemente Maria, reconhece quem eu sou e vê, através do pobre, é a ti que eu dou. Fecha aspas. Um olhar aos olhos do leproso trazem-lhe recordações e reconhecimento e, abre aspas, seu coração era só cinza e pó. Ele partiu em duas sua única côdea de pão. Ele quebrou o gelo da beira do córrego e ao leproso deu de comer e beber pela mão. Uma transformação teve lugar. Não mais o leproso ao seu lado se curvava, mas à frente dele, glorioso, se levantava. E a voz ainda mais doce que o silêncio: Vê, sou eu, não temas. Na busca do Santo Graal, em muitos lugares gastaste tua vida sem nada lucrares. Olha, ei-lo aqui, o cálice que acabaste de encher, com a límpida água do regato que me deste de beber. Esta côdea de pão é meu corpo, que foi para ti partido. Esta água é meu sangue, que na cruz para ti foi vertido. A Santa Ceia é mantida, na verdade, por tudo que ajudamos o outro em sua necessidade, pois a dádiva só tem valor quando com ela vem o doador. E a 3 pessoas ela alimenta assim, ao faminto, a si própria e a mim. Fecha aspas.
Há duas classes para quem a existência pós-mortem é particularmente vazia e monótona: o materialista e aquele que de tal modo deixou-se absorver pelos negócios mundanos que nunca pôde pensar nos mundos espirituais. Não é difícil descobrir-se a razão. Eles viveram uma vida de boa moralidade, jamais cedendo aos vícios dos quais purificar-se-iam nas regiões purgatoriais, o mundo do desejo inferior. Mas tão pouco praticaram aquelas boas ações que resultam em sensações de felicidade no primeiro céu. O haver dado grandes somas em dinheiro para a construção de igrejas, bibliotecas e parques, de nada lhe servirá ali, a menos que o doador tenha se interessado particularmente em suas dádivas, dando-se deste modo a si mesmo com o seu dinheiro. Dar dinheiro simplesmente atrairá mais dinheiro na próxima existência. Dar a si mesmo é mais do que dinheiro. Produz conhecimento anímico. O materialista, homem de negócio, portanto, vai para a quarta região, que é uma espécie de fronteira entre o purgatório e o primeiro céu. Ele é bom demais para sofrer no purgatório, mas não o suficiente para desfrutar o primeiro céu. Mesmo ali, anseia ardentemente prosseguir em seus negócios, mas sem nenhum outro interesse, além daqueles que ali não podem ser gratificados. Sua vida é de monotonia nada invejável, ainda que nada mais sofra. O materialista convicto que negou a Deus e pensou que a morte é uma aniquilação, fica em pior situação. Pode ver seu erro, mas, estando ainda divorciado de ideias espirituais, muitas vezes não pode crer que aquilo seja o prólogo do aniquilamento. Pavorosa expectativa pesa terrivelmente sobre essas pessoas, de sorte que é comum vê-las perambular murmurando: quando acabará isto? E pior que tudo, se alguém tenta esclarecê-las, continuarão negando a existência do espírito tão veementemente quanto o faziam na vida terrena, chamando esse alguém de visionário por acreditar na existência do além. A natural tendência do corpo de desejos é endurecer e consolidar tudo o que com ele se põe em contato. Pensamentos materialistas acentuam essa tendência a tal ponto que, muitas vezes, produzem em vidas subsequentes a terrível enfermidade conhecida como tuberculose, que não é mais que o endurecimento dos pulmões. Estes deviam permanecer moles e elásticos. E ainda acontece frequentemente que o corpo de desejos pressiona demasiado o corpo vital nas seguintes existências, e a tal ponto que se torna impossível para o último resistir ao processo de endurecimento. Temos então a tuberculose aguda. Em alguns casos, o materialismo debilita, por assim dizer, o corpo de desejos, impedindo-o de realizar por completo o seu trabalho de endurecimento do corpo denso. O resultado, então, é o raquitismo, que se caracteriza pela fragilidade dos ossos. Vemos, pois, quanto perigo envolve o alimentar-se tendências materialistas. Ou endurecem as partes tenras do corpo, como na tuberculose, ou debilitam a dura parte óssea, como no raquitismo. Naturalmente, nem todos os casos de tuberculose significam que o doente era materialista na vida anterior, mas a ciência oculta afirma ser esse o resultado que, de modo geral, segue-se ao materialismo. Na Idade Média, foi gerada outra causa para essa horrenda enfermidade. Após algum tempo, todo homem se prepara para ascender ao segundo céu,
situado na região do pensamento concreto. Todas as boas aspirações e desejos da vida passada são gravados na mente, que contém todos os valores perenes. O ego abandona então o corpo de desejos, que é então um invólucro vazio e envolvido apenas pela mente, e passa ao segundo céu. Convém recordar que, ao término do panorama pós-mortem, o ego se retira do corpo vital e atravessa um período de inconsciência antes de despertar no mundo do desejo. Há também um intervalo entre o abandono do corpo de desejos no primeiro céu e o despertar no segundo céu. Mas agora não há consciência. Todas as faculdades encontram-se alertas, num estado de hiperconsciência, durante este intervalo que é chamado o grande silêncio. Não importa quão materialista tenha sido um homem sobre a terra, este estado mental materialista agora se desvanece. E o homem sabe que ele é inerentemente divino ao alcançar esse grande silêncio, o portal de sua morada celeste. É como quando alguém desperta de um pesadelo e, com um profundo suspiro de alívio, dá-se conta de que o que aconteceu foi sonho e não realidade. Assim acontece com o ego ao penetrar no grande silêncio. Desperta das ilusões e desilusões da vida terrena com uma sensação de infinito alívio e imensa segurança, e é invadido pela serena e repousante sensação de estar novamente nos eternos braços do grande Espírito universal. Então chegam-lhe aos ouvidos as indescritíveis harmonias da música celestial que incessantemente inunda essa região. Não é produto de imaginação ou fantasia o falar-se de música celestial, ainda que seja inverídico de que pessoas mortas, que pouca ou nenhuma habilidade musical adquiriram na vida física, subitamente possam despertar o gosto pela música e até a capacidade de expressá-la depois da morte. A verdade é que o mundo do pensamento, onde se situa o segundo céu, é também o reino do som, assim como o mundo do desejo é o mundo da luz e da cor, e o mundo físico, o reino da forma. O artista extrai suas nuances de cor e efeitos de luz do mundo de desejo, porém o músico obtém sua inspiração no mundo do pensamento, bem mais sutil, e nisso reside o motivo de ser a música a mais elevada de todas as artes. O pintor extrai sua inspiração de um mundo muito mais próximo e ao seu alcance. Portanto, pode fixar permanentemente suas criações em telas para serem vistas em qualquer tempo por todo aquele que tenha olhos. A música não pode ser assim fixada, é mais fugaz e precisa ser recriada a cada vez para, em seguida, desvanecer-se no silêncio. Mas, em troca, tem muito maior poder para falar-nos do que a mais inspirada tela, pois ela vem diretamente do mundo celeste, fresca e fragrante, como ecos do lar do ego, despertando recordações e pondo-nos outra vez em contato com aquilo que frequentemente esquecemos em nossa existência material. Portanto, só a música, de todas as demais artes humanas, tem tal poder de pacificar e de nos afetar que nenhuma outra consegue. Goethe era um iniciado. Em seu Fausto, enfatiza ele por 2 vezes o fato de que, nos reinos celestiais, todas as coisas se reduzem a termos de som. A primeira cena passa-se no céu, com o arcanjo Rafael dizendo, abre aspas,
O sol entoa sua velha canção entre os cânticos rivais das esferas irmãs. Seu caminho predestinado vai trilhar, através dos anos, em retumbante marchar. Fecha aspas. Novamente, na segunda parte, abre aspas. O som que penetra no ouvido do espírito proclama a aproximação de um novo dia. Portas de ferro gemendo, rangendo, rodas de febo girando e cantando. Que som intenso está a luz trazendo. Fecha aspas. A música das esferas, de que fala Pitágoras, é uma realidade no segundo céu. Para alguns músicos, esta ideia não é de modo algum absurda, pois sabem que cada cidade, lago e floresta tem seu tom próprio e peculiar. O murmúrio do regato e a brisa estival que agita as frondes do bosque falam a linguagem da alma universal. O verdadeiro músico ouve sua grande e majestosa voz na torrente da montanha e na tempestade que se abate sobre o abismo. Nenhuma simples concepção intelectual de Deus, da vida ou das coisas suprafísicas pode jamais alcançar as sublimes alturas que tal músico atinge, pois ele sabe. No purgatório, os maus hábitos e atos da vida produzem sofrimento que é transmutado em reto sentimento no primeiro céu. O bem da vida passada é extraído no primeiro céu, e quando o ego entra no segundo céu, assimila esse bem de modo a transmutá-lo em reto pensamento, que atuará como um guia nas futuras vidas terrenas. Assim, a cada novo nascimento, o ego traz consigo, como capital, um acúmulo de sabedoria extraído das experiências de todas as vidas passadas, que é sua reserva ou capital realizável. As experiências em cada nova vida são juros que, no segundo céu, acrescentam-se ao capital. O homem ali prepara-se também para o seu próximo mergulho na matéria, qualificando-se para a nova batalha contra a ignorância na próxima vida na grande escola de Deus. Se falhou em realizar uma ambição superior, vê onde se encontra a falha e aprende a superá-la para, na próxima vez, alcançar seu objetivo de modo mais seguro. O músico traz consigo as mais belas melodias quando regressa para alegrar o coração do homem em seu exílio de condições terrenas. O pintor traz novas inspirações, pois não se deve supor que no segundo céu não haja cor só pelo fato de ser chamado de região do som. Cor e forma, ambas existem ali como no mundo físico, mas o som é a característica predominante do mundo do pensamento. A cor é mais acentuada no mundo do desejo, enquanto a forma o é mais no mundo físico. Contudo, é certo também que as cores e formas no segundo céu são muito mais belas que as dos outros dois mundos. Falamos desse processo de assimilação da parte boa e duradoura, extraída das experiências das vidas passadas, como se fosse um processo negativo. Por isso, muitos estudantes podem pensar que a vida no segundo céu é uma ilusória experiência de sonhos. Nada mais errôneo, pois são múltiplas e reais as atividades da vida no céu. O homem não apenas revisa ou vive seu passado, como também prepara ativamente seu futuro. Falamos muito de evolução, mas já analisamos alguma vez o que a produz? E por que não cessa ou entra em estagnação? Se analisássemos o assunto, dar-nos-íamos conta
de que por trás do visível existem forças que produzem alterações na flora e na fauna e que as mudanças climáticas e topográficas prosseguem continuamente. Daí surgir muito naturalmente a pergunta: que ou quem são as forças ou agentes da evolução? Naturalmente, sabemos que os cientistas dão certas explicações mecânicas e merecem grande crédito. Eles conseguiram muito, se levarmos em consideração que a ciência acha-se ainda em sua infância e que os mesmos dispõem apenas de 5 sentidos e de engenhosos instrumentos ao seu dispor. Suas deduções são maravilhosamente corretas, mas isso não significa que não possa haver causas subjacentes, impossíveis por enquanto de serem por eles detectadas, mas que proporcionam uma compreensão mais perfeita do assunto do que meramente suas mecânicas explicações. Um exemplo esclarecerá este ponto. 2 homens estão conversando quando, subitamente, um deles abate o outro com um soco. Temos aí uma ocorrência, um fato, que podemos explicar mecanicamente assim: vi um homem contrair os músculos de seu braço e derrubar outro com um violento murro. Esta versão é correta, de modo geral, mas o cientista oculto vê também o pensamento de raiva que inspirou o murro. Portanto, numa versão mais completa, teríamos de dizer que o homem foi derrubado por um pensamento, uma vez que o punho cerrado não foi mais que o irresponsável instrumento da agressão. Faltando a força impulsora do pensamento de raiva, a mão teria ficado inerte e o murro jamais teria sido dado. Deste modo, o cientista oculto atribui todas as causas à região do pensamento concreto e diz-nos como ali são elas geradas pelos espíritos humanos e sobre-humanos. Recordando que os arquétipos criadores de todas as coisas que vemos no mundo visível acham-se no mundo do pensamento, que é o reino do som, estamos preparados para compreender que as forças arquetípicas estão constantemente agindo através desses arquétipos, que então emitem um certo tom. Ou quando certo número deles agrupa-se para criar uma espécie de forma vegetal, animal ou humana, os diferentes sons fundem-se em um grande coro. Esse tom singular, ou coro, conforme o caso, é, pois, a nota-chave da forma assim criada, de maneira que, enquanto soem, a forma ou as espécies perdurarão e, cessando, também cessará a simples forma ou as espécies. Uma confusão de sons não é música. Do mesmo modo que umas tantas palavras juntadas ao acaso não formam uma frase. Mas o som rítmico ordenado é construtor de tudo o que existe, conforme diz São João nos primeiros versículos do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e sem ele nada se fez. Diz também que o Verbo se fez carne. Vemos assim que o som é o criador e o mantenedor de todas as formas, sendo que, no segundo céu, o ego torna-se um com as forças da natureza. Com elas, trabalha então sobre os arquétipos da terra e do mar, da flora e da fauna, provocando mudanças que gradualmente alteram a aparência e as condições da terra, deste modo proporcionando um novo ambiente feito por ele próprio, para acolher novas experiências. Nesse trabalho, o ego é dirigido por grandes instrutores pertencentes às hierarquias criadoras, chamadas anjos, arcanjos e outros nomes, constituídos como ministros de Deus para ensinar-lhe,
de modo consciente, a divina arte de criar tanto o mundo quanto suas coisas. Ensinam-lhe como construir uma forma para si mesmo, dando-lhe para auxiliares os chamados espíritos da natureza. Desta maneira, todas as vezes que vai ao segundo céu, o homem aprende a ser um criador. Ali, ele constrói o arquétipo da forma que, posteriormente, ao renascer, exteriorizará. Na conferência terceira, falamos dos 4 éteres, bem como das forças de assimilação que atuam no éter químico. Tais forças são os próprios egos no mundo celeste, de modo que as pessoas a quem chamamos mortos são as mesmas que constroem nossos corpos e nos ajudam a viver. Convém notar também que ninguém pode ter um corpo melhor do que aquele que é capaz de construir. Se comete erros no céu, percebê-los-á depois, quando tiver de usar tal corpo defeituoso na terra, aprendendo, portanto, a corrigir a falha da próxima vez. Isso recorda-nos um interessante aspecto da lei da consequência. O caso dos egos que precisam de um corpo peculiar, como os músicos, nos quais não somente as mãos, mas também os ouvidos precisam estar especialmente ajustados para que os 3 canais semicirculares apontem com precisão para as 3 dimensões do espaço e que as fibras de corte tenham extraordinária sensibilidade. Tal instrumento não pode ser formado de materiais grosseiros. Eis porque tal ego deve nascer em uma família onde outros egos tenham trabalhado obedecendo a idênticas linhas, o que nem sempre acontece. Supondo-se então que tal ocasião surja 100 anos antes do tempo em que esse ego normalmente deva renascer, e que os anjos do destino, encarregados da lei de consequência, percebam que outra oportunidade não ocorrerá antes de 300 anos, esse ego pode então ser levado ao renascimento 100 anos antes do devido tempo, compensando-se esta perda no céu em outra oportunidade. Vemos, pois, que os vivos e os chamados mortos agem e reagem constantemente uns sobre os outros em sua jornada ao longo do caminho evolutivo. Havendo deste modo progredido através do segundo céu, o ego finalmente descarta-se da mente que fora até ali a sua roupagem. E assim, inteiramente livre e desembaraçado, entra no terceiro céu, que é o ponto mais elevado já atingido pelo homem em seu presente estágio de desenvolvimento. Segui-lo-emos até lá na próxima conferência.